Começa agora Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Olá, eu sou o Padre Márcio Ferdinando e este é o Grão de Trigo, plantando sementes de vida. No EP de hoje, iremos conversar sobre a vida de São João Paulo II, o Papa de Maria, o Papa polonês, o Papa das viagens internacionais. Comigo, irmã Joseli, marca presença nessa nossa conversa semanal. No EP de hoje, iremos conversar sobre João Paulo II, São João Paulo II, o Papa de Maria. Você conhecerá algumas peculiaridades de sua história e, sobretudo, poderá crescer na espiritualidade mariana que fez deste Papa um santo. Comigo aqui, irmã Joseli, que irá conversar e enriquecer o nosso programa. Olá, irmã Joseli. Olá. Seja muito bem-vinda ao Grão de Trigo. Os nossos ouvintes trouxeram posições muito positivas da última participação da senhora no EP de inauguração do Grão de Trigo. Já recebemos alguns feedbacks muito positivos. Obrigado pela presença e vamos conversar hoje sobre São João Paulo II, sobre sua história, sobre sua vida. Irmã Joseli, o que a senhora já pode me dizer sobre a história desse grande Papa? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui participando desse podcast Grão de Trigo. Um pouquinho da história, do São João Paulo II. Nasceu numa pequena cidade de Wadowice, na Polônia. Foi batizado com o nome de Karol Józef Wojtyła. Ficou órfão aos 8 anos e perdeu seus 2 irmãos mais velhos. Fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade. Que maravilha! Um Papa vindo da Polônia. Um Papa vindo de um país que sofreu perseguição da religião. Um país que foi desolado pelo comunismo. Este Papa que chega e traz para a igreja um ar de juventude. Papa João Paulo II foi na sua juventude ator, foi também praticante de esportes. Que mais, irmã, sobre a juventude do Papa que a gente pode trazer? Ele teve um papel importante no fim do comunismo na Polônia, em vários países da Europa. Ele teve muita proximidade assim, com os jovens, Então, a juventude, no seu pontificado, exultava e se alegrava com ele. Que bom. Papa João Paulo II, de nascimento Karol Wojtyła, foi esse Papa de Maria porque soube como ninguém viver uma entrega total a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio das mãos de Nossa Senhora. O seu lema de pontificado era Totus Tuo Maria. E João Paulo II promoveu com as suas viagens também a devoção mariana, A expressão mariana esteve no seu lema de ordenação episcopal, já lá quando foi ordenado bispo auxiliar de Cracóvia, em 1958. Totus Tuo Maria, inspirado em São Luís Maria Grimond de Montfort. Por isso que eu digo que ele é o Papa de Maria, porque Nossa Senhora preparou São João Paulo II, eu não tenho dúvidas disso. E preparou São João Paulo II desde a sua terna infância. João Paulo II ficou órfão com a idade de... Irmã, me ajuda? Quantos anos? De 8 anos. Com a idade de 8 anos. E na cidade do Papa João Paulo II tem um santuário mariano. E ali
ainda pequenininho, quando fez a primeira comunhão, sendo conduzido também àquele santuário pela sua mãe, ele narra a importância, né, na sua biografia, autobiografia, ele narra a importância desse santuário para a expressão de vida dele. E ali, diante da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Papa São João Paulo II cultivou uma proximidade muito grande com Nossa Senhora, que ele levou para toda a vida dele. Desde seminarista, né, padre, que ele começou a viver, já vivia antes disso a sua espiritualidade mariana, né? Então isso ajudou muito a tirar suas dúvidas, tirar as dúvidas de muitas pessoas também, né, com relação a Nossa Senhora, a intimidade com Nossa Senhora, né? Irmã, nós podemos dizer que a santidade de João Paulo II foi formada por Maria, por essa devoção mariana? Eu acredito que sim, né? Essa intimidade que ele tinha, essa proximidade com Nossa Senhora, essa confiança total, né, em Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa mãe. Nossa Senhora, Mãe da Igreja. A senhora me fez lembrar um fato muito importante. Quando se chega na Praça de São Pedro, se vê na fachada dos Palácios Pontifícios, à direita superior, um mosaico, um quadro feito em mosaico, né, em pedrinhas, de Maria, a Virgem Mãe da Igreja. Eu até tenho aqui umas imagenzinhas que eu trouxe da minha última viagem em Roma, distribuí na paróquia, Nossa Senhora Mãe da Igreja. E esse mosaico, colocado na Praça de São Pedro, foi colocado a pedido do Papa João Paulo II, porque ele sempre se questionou por que na Praça de São Pedro não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora, né? A praça foi concebida por Bernini e ali tem na colunata os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, na grande fachada da Basílica, e depois em toda a colunata vários santos estão ali as imagens, mas de Nossa Senhora não tinha. E foi o Papa João Paulo II que trouxe para a praça a imagem de Maria nesse mosaico. Então você chega na Praça de São Pedro, não tem como deixar de ver. À direita, aquela imagem de Maria, Mãe da Igreja, no mosaico, colocado ali por São João Paulo II. Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, como eu disse, como a irmã também colocou, desde juventude foi órfão, né? E quando chegou a idade da sua ordenação sacerdotal, irmã, com 20 e poucos anos de idade, ele foi ordenado sem ter nenhum parente próximo mais dele. Quer dizer, o pai já tinha morrido, os irmãos todos já tinham morrido, não tinham nenhum parente próximo. Isso também, com toda certeza, marcou muito a vida dele, porque a perda dos parentes, dos entes mais próximos, fez com que ele confiasse e se aproximasse cada vez mais de Maria Santíssima, que ele teve sempre como sua verdadeira mãe. O Papa João Paulo II entrou no seminário em 1942, seminário clandestino de Cracóvia, porque era proibido ter seminarista, né? A Polônia estava sob o regime comunista, a igreja tinha sérias restrições, porque onde o comunismo chega, ele impõe restrições para a fé, né? Ele impõe restrições para o cristianismo. A esquerda comunista sempre faz isso, sempre persegue a religião. Historicamente, isso sempre aconteceu. E o Papa João Paulo II sofreu isso desde o início e foi seminarista clandestino. E como seminarista clandestino, ele participava das missas diariamente na capela do arcebispo de Cracóvia, né? Quando foi ordenado sacerdote, ele foi ordenado sacerdote ali naquela capela privada do arcebispo, né? Estava ali o arcebispo, ele e mais algumas poucas pessoas, alguns poucos convidados, né, que estavam ali. E a vida dele foi assim, sob o regime comunista. Por isso que também, quando se fez Papa, ele lutou muito para desmascarar a maldade do comunismo, né? Fez severas críticas
contra o comunismo, severas críticas, inclusive contra aquele ramo infiltrado da mentalidade marxista na igreja, que é a teologia da libertação, né? A teologia da libertação é condenada pela Igreja Católica porque não se coaduna, né, a mensagem marxista com a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado dessa polêmica anticomunista, ele também fez sérias críticas ao capitalismo. Não podemos achar que ele só combateu o comunismo, não. Ele também fez críticas ao capitalismo em algumas encíclicas dele, como a Laboris Exercens, de 1981, a Solicitudinus Reis Socialis, de 1987, e a Centésimos Anos, de 1991. Uma característica do pontificado de João Paulo II foi a atividade em favor da paz, a busca do diálogo com as religiões, o que me faz lembrar de uma de suas grandes iniciativas, que foi o Encontro de Assis, esse encontro interreligioso. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa a entrar na grande sinagoga de Roma depois dos papas do primeiro século, né? Tirando ali os papas do primeiro século, ele foi o Papa a entrar na sinagoga de Roma, né? O primeiro Papa a entrar depois dos grandes papas do primeiro século. Foi também o primeiro Papa a entrar numa mesquita. Ele entrou numa mesquita em 2001, na cidade de Damasco, na Síria. Como o Papa João Paulo II trabalhou pela paz do mundo, trabalhou pela comunhão do diálogo interreligioso. Que bonito isso, né, irmã? Esse diálogo interreligioso. Hoje, às vezes, o Papa Francisco fala de diálogo interreligioso e o povo acusa o Papa Francisco de não ser católico, né? O mundo está meio perdido. Mas a gente vê João Paulo II entrando numa mesquita, rezando numa mesquita. Nós vemos o Papa João Paulo II entrando numa sinagoga, promovendo o encontro de Assis, um santo, né? São João Paulo II. Outros dois grandes eventos que João Paulo II iniciou e que marcaram o seu pontificado e o rosto da igreja foi a Jornada Mundial da Juventude, que ele começou em 1986. A primeira Jornada Mundial da Juventude aconteceu em Roma. E o Encontro Mundial das Famílias. Um detalhe interessante sobre o Encontro Mundial das Famílias é que começou em 1994. O Encontro Mundial das Famílias foi desejado por João Paulo II, que respondeu a uma provocação da ONU. A ONU tinha convocado para 1994 um ano de estudo da família, e João Paulo II convoca o Encontro Mundial das Famílias, né, para fazer com que aquele ano mundial das famílias, chamado pela ONU, fosse também pensado, refletido a partir da fé católica. Impressionante como que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, soube entrar nas estruturas sociais e soube dialogar com o mundo, né? Então, o Papa João Paulo II também dialogou com a ONU. Irmã, a senhora tem mais algum dado interessante sobre a vida desse grande Papa, desse grande santo? Conforme o senhor estava falando aí, o Papa de Maria, né? Ele se deixou conduzir muito pelo Espírito Santo, né? Então, eu estava aqui pensando, refletindo, ele foi um Papa muito ousado, né? Se deixou conduzir pelo Espírito Santo, né? Isso é muito bonito e deixou uma marca muito, assim, na igreja, muito forte na igreja, né? No seu pontificado. O Papa de muitas encíclicas, muito ensinamento. Foram quantas encíclicas? Olha, ele escreveu 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 31 motus próprio, 45 cartas apostólicas, 25 bulas pontificiais. O Papa da ousadia mariana. O Papa que não teve medo de chamar os jovens para Cristo, que não teve medo de colocar as famílias no centro do Evangelho de Jesus. Ver os discursos de São João Paulo II me impacta, porque
se vê sempre um homem de fibra, um homem de coragem, um homem que fala com determinação. E eu não tenho dúvida, tudo isso aconteceu por causa da unção do Espírito que pairava sobre ele, porque ele era um filho de Maria. E os filhos de Maria são sempre ungidos pelo Espírito Santo. Acontece sempre assim. Quando Maria visitou Isabel, o que diz a Sagrada Escritura? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Paulo II, que amou Nossa Senhora, que quis se colocar a serviço de Maria, foi esse Papa cheio do Espírito Santo que movimentou a igreja. Sofreu um atentado à bala que quase lhe tirou a vida. Mas o que ele fez quando recuperou desse atentado, irmã? Apenas saindo do hospital. Ele vai visitar aquele turco que o tinha disparado contra a sua vida, né? E perdoou, o visita, né? na prisão e lhe perdoa. confere o perdão. Lhe confere o perdão, né? Era um santo em vida, vamos dizer assim. Como aquele Papa amou, né? Amou a humanidade, onde ele chegava, e me chama muita atenção aquela grande expressão do seu amor, que era todo país que ele chegava, e ele visitou muitos países, foram 129 países visitados, todo país que ele chegava, ele descia do avião, beijava o chão daquela terra. O Papa João Paulo II descia do avião, beijava o chão daquela terra, em sinal de respeito, em sinal de acolhimento, em sinal de veneração com aquela história daquele povo. E ninguém nunca chamou o Papa João Paulo II de idólatra da Mãe Terra, né? Mas ele beijava a terra com respeito a ela, porque Deus criou dele, essa né, terra, a padre? humildade, né? Estou dizendo essas coisas porque a gente vê o mundo de hoje cheio de mimimi, né? Impressionante. No Brasil ele esteve 4 vezes no Brasil. Primeira vez teve para o Encontro Mundial das Famílias aqui no Brasil. Visitou 13 cidades nos 13 dias que esteve aqui no Brasil. Rodou esse país de norte a sul e amou o povo brasileiro. E quando saía do país, ele diz para os brasileiros: abram as portas para Cristo, como vocês abriram as portas para mim. São João Paulo II, festejado no dia 22 de outubro. Por que, irmã, foi escolhido esse dia? Porque ele não morreu no dia 22, né? João Paulo II chegou a falecer no dia 2 de abril, e é a tradição da igreja que se festeja os santos no dia de sua morte. Mas São João Paulo II foi num dia diferente. Por que foi no dia 22 de outubro? Então, né, essa data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que ele celebrou a sua primeira missa como pontífice, em 1978, iniciando o seu pontificado. Então, o dia 22 marca o dia que ele iniciou o pontificado, celebrando a primeira missa como pontífice, e não no dia 2 de abril de 2005, né, que foi o dia que ele faleceu. O dia 2 de abril eu estava em Roma, né? Eu estava em Roma na passagem de João Paulo II, na morte de João Paulo II. Que bonito foi ver a fé do católico que fez vigília nas últimas horas do Papa. Eu estava ali na praça, enquanto o Papa, naquele momento, entregava, né? Eu dormi na praça, irmã, não sei se a senhora sabe, eu acho que eu nunca contei. Eu e outros seminaristas passamos a noite na praça em vigília com o Papa João Paulo II. E a praça estava cheia, né? Vários jovens que ali se aglomeraram, as comunidades do caminho neocatecumenal deram um show de amor ao Papa. Isso me marcou muito, ver os jovens do caminho ali passando as horas, a noite na praça. E nós dormimos na praça, tive essa graça de dormir ali, fazendo vigília com aquela multidão que estava junto com João Paulo II nas últimas horas de sua vida. E quando se deu a notícia de sua morte, durante o seu funeral, também ali na praça, pude experimentar o clamor daquela multidão que começou já durante o seu funeral pontifício, né?
começou a gritar santo súbito, santo súbito, santo súbito. O odor de santidade de João Paulo II era tão grande que todos o que de alguma forma foram tocados pelo seu ministério, seja nas Jornadas Mundiais de Juventude, nos Encontros Mundiais da Família, no Encontro de Assis, nas suas visitas pelo mundo, sabiam que ele era santo e clamaram santo súbito. Isso fez com que o Papa Bento XVI concedesse a dispensa dos 5 anos que são prescritos para o início de um processo de canonização. O início do processo de canonização só pode começar 5 anos depois da morte, né? Mas João Paulo II teve essa dispensa, porque o clamor do povo era grande, e começou o processo de canonização dele com 26 dias. Com menos de um mês se iniciou o processo de canonização dele. Eu não tenho dúvida, um Papa que nos ensina a ser todo de Deus, porque ele foi todo de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Que São João Paulo II rogue por cada um de nós, interceda por nós, para que possamos viver a centralidade de Cristo. Alguma coisa a mais, irmã, a senhora quer acrescentar? No seu, vamos dizer assim, na sua canonização, né, precisa de algum milagre, né? E o primeiro milagre que aconteceu foi pela cura da doença de Parkinson, de uma religiosa, né, francesa. E ela, com a sua devoção, né, com a sua confiança, pediu, né, ao Papa que curasse dessa doença, né? Então ela foi curada. Ele, que na verdade viveu também no final da sua vida, né, sofreu de Parkinson, né, e ele intercedeu pela cura dela, e ela se livrou desse mal, né, tão jovem, né, ela tinha 46 anos de idade, e ele intercedeu que ela fosse curada. Que maravilha! A cura do mal de Parkinson foi o milagre que João Paulo II alcançou para uma freira, né? Isso foi o milagre da sua beatificação, né? Que bom, que maravilha. Que São João Paulo II rogue por cada um de nós. Milagres acontecem, e aqui no Grão de Trigo nós conhecemos um pouco da ação de Deus, conhecemos um pouco daquilo que Deus faz, para que o Evangelho encontre no nosso coração o terreno fértil da expectativa. Se eu vejo os milagres, eu espero que eles aconteçam em minha vida. Se eu espero que ele aconteça em minha vida, eu me coloco à disposição de Deus. Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Este foi o Grão de Trigo sobre a história e a espiritualidade de São João Paulo II. E para terminar o nosso encontro, nada melhor do que rezar a oração deste Papa, a oração que está inscrita no Missal Romano para a celebração do seu dia. Oremos. Ó Deus rico de misericórdia, que escolhestes o Santo João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem, Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Maria, Mãe da Igreja, interceda por cada um de nós. Fiquemos na paz do Senhor e nos encontramos no próximo EP. Se você quiser colaborar dando o seu feedback, o seu retorno de como foi este podcast, pode enviar um e-mail para ferdinandopalmas@gmail.com. Aceitamos sugestões de tema. O mês de outubro trabalharemos a vida dos santos, né? Falamos no primeiro EP sobre Carlos Acutis, nesse segundo EP sobre São João Paulo II, e o próximo EP, já dou aqui o spoiler, nós conversaremos sobre os santos e beatos brasileiros, encerrando assim este bloco do mês de outubro. O mês de novembro teremos outro bloco de formação, de crescimento, de aprofundamento na fé. Forte abraço!